boa tarde. Boa tarde, vou começar aí mais uma live. Vou começar aqui com uma oração e rapidinho, né? É, Meu Deus, tudo que eu faço, o Senhor sabe que eu faço por ti. Pelo menos essa é a minha intenção, é isso que minha consciência me diz para me fazer, meu Deus. Eu sei que eu tenho minhas falhas e por isso eu peço perdão por elas. Porque eu ainda não consegui matar a mim mesmo para que você viva, né? Ainda há um resquício de meu eu, né? Eu gostaria que eu fosse todo seu, para que todo o seu ser se tornasse eu e eu pudesse testemunhar o Senhor nesse mundo com mais veemência. Enfim, eu peço a graça, meu Deus, eu peço a graça de fazer uma boa live, né? De fazer uma boa live, de explicar aquilo que me chamou a atenção, né? E é isso, eu só peço essa graça do entendimento. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então depois dessa curta oração, nós vamos começar aqui. Deixa eu inteirar vocês. Aqui, Santo Agostinho ele vai começar a refletir sobre o estupro que, pelo que eu entendi, os romanos eles fazem uma crítica aos cristãos, na verdade a mulheres cristãs, a virgens, né, a mulheres virgens que se dedicavam a Deus, né? Então, os romanos fazem a seguinte crítica, né? Depois de elas serem estupradas pelos cartagineses, pelos bárbaros, né? Pelos bárbaros, porque elas vivem com tal vergonha, né? Porque elas viveriam com tal vergonha. Então, Santo Agostinho ele começa a refletir o se é lícito alguém se matar devido a consequências naturais que por acaso tenham acontecido na vida, né? Devido a tribulações. Então ele primeiro ele pega aqui um exemplo, ele faz essa explanação e ele pega o exemplo de Lucrécia, né? Lucrécia que se matou por haverina estuprado. E a parte que eu destaquei aqui foi essa. Não está Lucrécia no lugar para que dessem os infortunados que com as próprias mãos arrancaram da vida de si, vida inocente, e por desamor à luz atiraram para longe a alma, não deseja voltar à vida, o destino é inflexível, e as águas paradas do pântano sinistro retém-na para sempre. Talvez não se encontre lá, pois matando-se não cedeu ao desespero do pudor, mas é secreta a censura da consciência. Com efeito, quem sabe, só Lucrécia pode sabê-lo. Se vítima de violência irresistível, todavia acabou consentindo no prazer e depois, atormentada pelo remorso, quis expiar com o próprio sangue a falta cometida. Então, Lucrécia, essa Lucrécia, ela era uma cidadã devota. Eu não lembro bem, mas eu acredito que ela era casada, né? Ela era casada, né? E os bárbaros pegaram ela e estupraram ela. Estupraram ela. E diante do estupro, a reação dela foi se matar. Foi se matar. Então, Santo Agostinho ele começa a reflexão dele.
Se ela se matou, se ela se matou, ela não deveria estar no inferno por ter tirado vida inocente. Qual vida inocente? A dela. Por quê? Porque ela não tinha pecado. Vamos dizer assim, ela não tinha feito nada de errado. Foi os outros que ofenderam a ela. A ofensa não partiu dela, mas dos outros. Então, se ela tirar a própria vida, ela está tirando uma vida mesmo assim. E se a gente botar do ponto de vista cristão, já adiantando, né, lá tem o mandamento não matarás. Né? E não é não matarás o próximo, é não matarás. Então, cabe aqui a reflexão. O não matarás é só referente ao próximo ou também a si mesmo? É lícito alguém diante de um infortúnio, diante de um desastre, diante de uma calamidade, tirar a própria vida? É isso que Santo Agostinho reflete aqui nesse capítulo, né? Então eu destaquei aqui. Bastamos entrar no célebre exemplo da referida mulher para refutar os homens que, alheio a todo sentimento de santidade, nos insultam as irmãs ultrajadas no cativeiro. Basta-nos haverem sido louvadas assim. Eram dois, mas apenas um praticou o adultério. Jamais quiseram acreditar, com efeito, que a sentimento criminoso haja manchado a virtude de Lucrécia. Se por conseguinte matou-se vítima e não cúmplice de adultério, já não se trata de amor à castidade, mas fraqueza da vergonha. Vejam-se do crime cometido em si. Não consigo, não consigo. Então, quando ele fala aqui pejou-se, significa que ela enojou-se. Né? Ela possivelmente o que Agostinho ele reflete é o seguinte: será que ela sentiu nojo de si mesma após ter sido estuprada? Né? Isso a gente vale para uma reflexão que vale para várias mulheres, né? Será que ser tocado indevidamente não leva a uma vergonha tão extrema, né? Tão extrema? É possível viver com essa vergonha, né? Então, Santo Agostinho ele continua aqui, né? Na cruel provação, as mulheres cristãs não lhe imitaram o exemplo, souberam viver, não vingaram em si mesma crime alheio, praticando outro crime, nem creram que deviam abandonar-se à vergonha homicida, por haverem sido presas na concupiscência adúltera. Então, ao contrário de Lucrécia, as mulheres cristãs elas resolveram pagar o preço de viver, de seguir adiante, de seguir adiante. E assim, eu acredito que elas podem ter passado por preconceitos, por várias situações, mas elas não escolheram tirar a própria vida, né? A própria vida para fugir. É porque o que eu quero dizer é o seguinte: não importa pelo que a gente está passando, não importa se é uma doença, se é uma doença. Porque hoje, ó, eu estava falando com um familiar que uma série abordou o tema do suicídio assistido e eles abordaram da seguinte maneira. Só para a gente fazer a contraposição, sabe? Eles colocaram um homem que sofreu um acidente, e nesse acidente a pessoa ficou paraplégica. Né? Ela não podia se movimentar mais. Ela passou a respirar através de aparelhos e se comunicar através de um chip implantado na cabeça dela. E essa pessoa, ela disse para si mesma, né? Não quero viver desse jeito, quero morrer. Quero morrer. E após uma discussão médica, né, nessa série que eu estou me referindo, eles decidiram conceder, né? Então deixaram que o cidadão morresse e o cidadão morreu. E o cidadão morreu.
E eles colocaram isso como se fosse a maior caridade do mundo. Então, Santo Agostinho, aqui em contraposição, ele coloca aqui uma mulher, um caso parecido. É lícito a um cristão que está passando por uma turbulência ele tirar a própria vida devido a um acidente, devido a um estupro, devido a uma vergonha, devido, sei lá, a uma tantas situações, então, uma situação desesperadora. Então, Santo Agostinho ele continua aqui, né? Ele começa a falar de homicídios não considerados criminosos. Aí eu destaquei aqui, né? Ora, não é moralmente homicida quem deve à autoridade encargo de matar, pois não passa de instrumento, como a espada com que fere. Desse modo, não infringiu o preceito quem, por ordem de Deus, fez guerra, ou no exercício do poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade da razão mais justa, puniu de morte um criminoso. Assim, também não acusam Abraão de crueldade, mas gabam-lhe a piedade, quando assassino por obediência quer matar o filho. Quem mata o irmão ou a si mesmo é réu do crime de homicídio. Então aqui ele já coloca do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, né? É, o mandamento diz, não matarás. E Santo Agostinho vai além. Ele diz, não é que ele vai além, ele interpreta bem. Ele diz que o matarás não se refere só ao próximo, mas a si próprio. Ninguém tem o direito, ninguém que se diga católico, segundo Santo Agostinho, tem o direito de matar alguém de forma cruenta, de forma voluntária, sem motivo nenhum, sem uma justa causa, e muito menos tem o direito de tirar a própria vida. Né? Ele vai continuar aqui na sua argumentação, né? Ele vai falar assim: não é por seguinte grande dever do cristão, servidor do verdadeiro Deus e suspiroso pela celeste pátria abster-se de tal crime, quando seja como provação, seja como castigo, a providência entrega por algum tempo ao poder do inimigo, ignora que nessa humilhação jamais o abandona o Senhor, que veio tão humilde e tão alto, depois não está isento da disciplina bárbara, do direito selvagem e desejoso do sangue do vencido. Então aqui ele está falando já de outra pessoa, ele está falando do Réglo, né, que eu tratei na live passada, que é aquele que pediu aos deuses, fez uma oferenda aos deuses para ir até Roma, negociar com o Senado e conseguir a libertação dos soldados bárbaros, só que voltou e foi para uma caixa de pregos, né? Então, ele faz essa seguinte reflexão. Para um cristão, que está sendo, que está atribulado, que está sendo atribulado. Deixa eu ler aqui de novo. Não é por seguinte grande dever do cristão, servidor do verdadeiro Deus, e suspiro pela celeste pátria, abster-se de tal crime, quando seja como provação, seja como castigo. A providência o entrega por algum tempo ao poder dos inimigos, porque aqui ele está refletindo a questão do suicídio, né? A questão de tirar uma vida. E muitos cristãos nessa época eles foram aprisionados, foram estuprados, foram dizimados pelos bárbaros que invadiram Roma. E aqui ele lembra, nosso Senhor Jesus Cristo, ele também passou pela paixão e morte de cruz, e a morte de cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também foi entregue na mão dos inimigos. Entendeu? Cristo ele foi entregue na mão dos inimigos. Cristo foi cuspido. Ele recebeu cusparada. Ele foi humilhado. Ele foi surrado. Né? Então, Cristo ele passou
muita coisa, mas ele nunca tirou a própria vida. Ele não entregou, ele entregou o Espírito no último momento, quando já não havia mais o que fazer. De certa forma, né, ele já ia morrer e ele entregou o Espírito ao Pai. Mas em nenhum momento Cristo se matou. Então, inspirado na história de Cristo, né, o cristão, assim, pelo que Santo Agostinho reflete, ele não tem o direito, não tem o direito de se matar. Se matar diante de qualquer dificuldade. Aí, veja, porque as dificuldades são imensas. Eu digo assim, né? Deus o livre se alguém estiver pensando nisso, né? Deus o livre. Eu sugiro que procure até um psiquiatra. Né? Se alguém está com pensamento suicida aí, alguma coisa do tipo, eu sugiro que procure um psiquiatra que ele vai aplicar uma medicação e esses pensamentos vão sumir. Provavelmente vão sumir. Eles vão saber bem mais fazer o que fazer do que eu. Mas eu digo assim, se você é católico, Santo Agostinho, ele está na tradição dos santos, né? Ele é um santo doutor canonizado pela igreja, né? Então, a palavra dele tem muita força, né? E a palavra dele também é palavra de Deus. Entendeu? Assim, os protestantes eles acreditam que só existe é, a Bíblia. Mas os católicos não, os católicos, eles creem, no caso eu sou católico, né? Eles creem que a história, a história é uma história que pode ser contada como a história da graça no mundo. História da graça no mundo. Olha, na escola a gente aprende aquela história revolucionária, que é uma história do ponto de vista de oprimidos e opressores. Sempre tendo aqueles coitadinhos e sempre tendo os vilões. Mas nós cristãos, nós somos chamados a aprender a história do jeito que ele está se passando aqui. Isso aqui também é um livro histórico. Apesar dele estar fazendo reflexões, ele traz dados do que aconteceu e da forma que os romanos eles pensavam na época deles, né? Então, eles pensavam, o que era que os romanos pensavam? Os romanos pensavam que aquela mulher que se matou, ela estava certa. Ela estava certa porque ela não deveria passar por uma vergonha. Eles tinham muito esse negócio do orgulho, pelo que até onde eu pude ver, né? Eles tinham esse negócio do orgulho. Então, eles não conseguiam se ver sendo humilhados pela vida, sem que é como se essa humilhação fosse tão grande para essas pessoas, assim, para esses heróis, né? Esses heróis romanos, né? É como se a humilhação de perder, de ser humilhado, de ser, sei lá, torturado, fosse um crime tão grave que fosse justificável você morrer para não ser humilhado. Você morrer para não ser humilhado, não é? Mas Santo Agostinho ele vem contradizer esse pensamento. Ele vem mostrar que a vida está acima das humilhações. A vida está acima das dificuldades. E o cristão ele é chamado a viver a vida para Deus. Viver a vida para Deus e viver a vida inteira, independente da situação que ele se encontre. Então, Cristo, aconteceu isso com Cristo. Cristo, ele apanhou, ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi difamado, ele teve sua honra dizimada na época, né?
Ou seja, ele foi difamado, não por causa dele, mas os outros, o que os outros falavam, né? Ele foi envergonhado. Então ele foi tudo isso. Mas em nenhum momento ele desistiu, ele viveu até o fim. Ele viveu até o fim. E essas pessoas, esses romanos, eles não pensam isso. Eles pensam que é justificável o tirar a própria vida devido a uma desonra. Devido a uma desonra. Aí ele continua aqui, né? Por conseguinte, que erro pernicioso é esse? Para espiar ou prevenir crime alheio, ou seja, da outra pessoa, de que é ou deve ser vítima, determinado homem matasse. Quando, por temer ou para vingar semelhante ultraje, não se atrevia a sacrificar o próprio inimigo. Mas é de temer, dizem, que ganho pela volúpia brutal que o domina, o corpo leve, o espírito a consentir no pecado. Não é, portanto, para evitar pecado alheio, mas o próprio que deve matar-se. Não é impossível que, em vergonhosos movimentos da carne, excitados por brutalidade alheia, jamais consinta um coração escravo de Deus e de sua sabedoria, e não dos instintos carnais. Se é odioso e não é fã do crime e do homem que, matando-se, mata alguém, como a verdade exclama, quem seria insensato ao extremo de dizer, pequenos agora de medo, de pecarmos depois. Pequemos agora, de medo que pequemos depois. Cometendo homicídio para não cairmos em adultério. Então, ele continua aqui com sua reflexão, né? Como é que pode esses homens pensarem que é lícito tirar a própria vida diante de um pecado que nem foi ele que cometeu? Porque eu não sei se vocês conseguem observar, quando alguém difama a gente, não somos nós que estamos pecando, quem está pecando é a outra pessoa. Quando alguém atenta contra a nossa honra, atenta contra a nossa vida, alguma coisa do tipo, não somos nós que atentamos, foi outra pessoa que atentou. Então ele continua essa reflexão, né? Que tipo de pensamento é esse que a pessoa diz, pequemos agora, ou seja, não nos matemos agora, pecamos contra nós mesmos para evitar um pecado futuro. Ou seja, vamos cometer homicídio agora para não ser julgado por outra situação. Então, ele continua aqui, né? Ele continua e ele vai dizer aqui: ninguém sabe o que se passa no homem, senão o espírito do homem que há nele. Este, porém, é nosso pensamento, nossa convicção, nossa doutrina. Ninguém deve matar-se, nem para fugir de aflições temporais, para não cair nos abismos eternos, nem por causa dos pecados alheios, porquanto a fuga a crime alheio que nos deixa puros vai arrastar-nos a crime pessoal, nem por causa de pecados antigos, pois a penitência, ao contrário, tem necessidade de vida para curá-los, nem pelo desejo de vida melhor, cuja esperança depois do falecimento, porque o porto de vida melhor do além-túmulo não se abre para os suicidas. Então, ele diz aqui, né? Ele diz aqui, eu acho que foi aqui que eu parei a leitura. Ele diz aqui que ninguém sabe o que se passa dentro do coração de um homem. Né? Se ele tirou a vida por um motivo justo ou injusto. Porque aqui ele vai falar, eu não grifei, mas ele fala. Deixa eu ver se tem mais para frente aqui. Ele fala o seguinte: que tem aqueles que mataram por causa de Deus, né? Mas Deus deu uma determinação muito clara, e eles deveriam fazer isso. Então eles foram e fizeram. Então esses aí não pecaram, né, cara? Porque veio de ordem superior. Tem aqueles que
mataram por causa de uma ordem judicial, mataram por causa de uma legítima defesa, etc, né? E esses também não podem ser culpados, porque não partiu, ele foi um instrumento, não partiu dele a vontade de executar aquela outra pessoa, né? Foi consequência, foi consequência é, do momento, vamos dizer assim, foi consequência do momento, não foi ele que escolheu de forma deliberada. Ou seja, ele que disse assim, eu vou fazer isso com fulano e vou lá e premeditou e foi lá e fez. Não foi um homicídio nesse tipo, nesse sentido, né? Então ele fala aqui, né? Que com relação a nós mesmos, ninguém deve matar-se nem para fugir de aflições temporais, ou seja, no caso aquelas mulheres foram estupradas. Esse estupro justifica que elas teriam a própria vida? Não. Não. Por que não? Porque se elas sobreviveram, elas têm muito o que viver. Se elas pecaram de outra maneira, por exemplo, elas passaram a odiar, desejar a morte do camarada, desejar que ele vá para o quinto dos infernos e não sei o que, e começaram mataram ele em seu coração, existe a confissão. Existe a confissão. Se elas não estão resistindo a essa pressão, ela pode ir no confessionário e dizer: Padre, eu estou sentindo isso, isso e isso. Eu quero que esse homem morra, se exploda. Eu quero acabar com a vida dele. Eu quero destruir ele. E o padre vai dizer, vai aconselhar ela e vai dizer: seus pecados estão perdoados. Não faça aí nada disso que você está pensando, né? Porque ela está muito emotiva. Vamos dizer assim, né? No caso, essas mulheres elas estariam muito emotivas. E a emoção, ela tira a capacidade de julgamento. Quando a gente está envolvido dentro de uma situação, a gente toma parte de um lado ou de outro. Se houver dois lados, né? A gente toma parte de um lado ou de outro. Então a gente vai sempre tender pro lado da gente. A gente não vai fazer um juízo impessoal, né? Não vai julgar por cima, vai olhar, não, os fatos foram esses, isso aconteceu. Então, então é assim, né? Então ninguém pode, por causa de tribulação, ninguém pode tirar uma vida, nem a própria mesma. É, e ninguém pode dizer, pode dizer, segundo Santo Agostinho, dizer assim, por que não? Por que não ir logo para o céu direto? Vamos dizer assim, porque eu não poderia fazer de ir lá agora na igreja, sentar no confessionário, pedir ao padre para ele me confessar, ele me confessar, e por que não poderia me matar já depois daquilo e ir logo para o céu? Ele responde aqui, no final, né? Cuja esperança está depois do falecimento, porque do ponto de vista, do porto de vida melhor no além-túmulo, não se abre para suicidas. Por quê? Porque os suicidas, eles na verdade são homicidas, né? Eles tiraram uma vida inocente, no caso dele mesmo. Então, para essas pessoas, não, segundo Santo Agostinho, seria difícil ela ir para o céu, né? Para não dizer impossível, né? Essa é a reflexão que ele traz hoje, né? Então eu só vim até aqui. Eu só vim até aqui e no próximo capítulo eu tento trazer, vou ver se faço amanhã outro vídeo sobre mais algo, vou ler alguns capítulos do livro A Cidade de Deus, algumas reflexões de Santo Agostinho e vou tentar explicar, né? Porque vocês podem ver que é um livro difícil, né? É um livro difícil e são palavras que, apesar de verdadeiras, para um homem moderno, e eu não posso dizer que eu não sou um homem moderno, eu sou um homem moderno. Eu vivo nessa época depois da modernidade, né? Então ela é um pouco intragável, sabe?
a sinceridade dele é tanta ao tratar dos temas que fica difícil. É porque a gente não está acostumado, assim, quando a gente pega um Santo Agostinho da vida, que nem eu estou pegando agora, a gente não está acostumado com tamanha sinceridade, né? Tamanha sinceridade. Mas eu vou continuar, né? Vocês já vão no segundo vídeo, né? No segundo vídeo sobre ele, nesse ele tratou do tema do homicídio. Amanhã eu acho que ele vai, não sei, amanhã ele vai eu não sei do que ele vai não sei do que ele vai tratar, eu não lembro. Não lembro do que ele vai tratar, né? Mas amanhã eu vou trazer mais assuntos sobre as reflexões dele, entendeu? E eu quero trazer assim, assunto por assunto mesmo, né? Por mais que sejam difíceis de da gente digerir, mas fé em Deus, vamos encerrar os 2 livros que eu tenho aí de Santo Agostinho aí nos próximos dias. Então, obrigado, Deus abençoe a todos e é isso aí.